identidade do Marcelino Cláudio. Ou seja, o pai pediu à filha para guardar a bandeira e guardá-la porque o dono dela havia de aparecer. E agora, a conclusão da história. Esta bandeira chegou, posso contar uma não? Chegou-nos ao museu, aí há 10 anos, por uma pessoa timorense, devia dizer timorense já de muita idade, que veio a Portugal e esta senhora, conhecendo, sabendo que ele estava vindo, incumbiu de trazer a bandeira para entregar aos donos da bandeira. Portanto, que o homem veio cá, andou à procura onde há que se guardavam as bandeiras e alguém disse no Museu Militar. E o homem veio cá e entregou a bandeira que deu estas voltas todas. O amor à pátria, o amor aos seus, o amor à terra, o amor à sua cobertura distintiva, o amor aos ausentes, aos camaradas mortos. A bandeira simbolizava tudo isso. E ela deve ficar, repito, ou deveriam ficar, num local que simbolicamente também representa todos os portugueses. A bandeira veio para cá no princípio de 1976. Para cá, a Presidência da República. Veio para cá nessa altura. Porque o meu pai não a queria ter em casa e achava que era importante ela estar num sítio onde uma vez por todas dissesse aquela é que é a última. Porque houve centenas de pessoas que eu conheci que tinham uma última bandeira de Angola. O meu pai guardava junto à cabeceira da cama 3 bandeiras e essas bandeiras que hoje estão aqui no Museu Militar de Lisboa, onde foram entregues depois da morte dele, eram bandeiras que tinham um significado especial. Uma delas era a bandeira de Buba e que tinha a ver com uma situação de comando militar especialmente complicada, presumo eu, ou especialmente marcante. Trouxe uma bandeira de Bolama, porque o meu pai esteve 5 anos em Bolama antes da guerra na Guiné. E em Bolama nasceram os seus 2 primeiros filhos, o meu irmão Rui e o meu irmão Nuno, e o Nuno morreu em Bolama também e lá ficou sepultado e lá está ainda. Portanto, a conservação da bandeira de Bolama teria a ver, obviamente, com essa relação sentimental longínqua que ele tinha com aquela terra em concreto. E, finalmente, depois a bandeira do governador, que era a bandeira que estava no palácio e que marcava, no fundo, a transição política. O hotel assistiu àquela bandeira a ser arriada. Sim, senhor. Em 25 de junho de 1975, no estádio da Machada, eu estive na tribuna, estava presente também São Machel, o futuro presidente, estava o primeiro-ministro português, o general Vasconcelos, e assistimos, de facto, ao arriar da bandeira, da última bandeira portuguesa na antiga província ultramarina de Moçambique. De facto, é a emoção grande que se pode ter de alguém que pertenceu a um movimento que assumiu a responsabilidade histórica de pôr fim a uma guerra que não tinha sentido e fazer com que povos coloniais, tal como o nosso povo, reconquistassem a liberdade, a dignidade cidadã e esses povos coloniais reconquistassem finalmente a independência de que tinham sido privados havia séculos atrás. Pronto, é esta a emoção que eu tenho. Foi uma cerimónia simples, não teve muita assistência, mas estava o povo todo de São Tomé presente em volta do mastro da bandeira. O mastro, a bandeira, eu arriei a bandeira, houve ali um problemazinho, porque quem tocava o hino nacional era uma banda de São Tomé. E quando eu comecei a arriar a bandeira e a banda que tocava o hino nacional parou e eu parei a bandeira. O que é que se passa? Parei a bandeira. Houve ali um momento
estranho, não é? Até que alguém deu ordem à banda para continuar a tocar, eles continuaram a tocar, eu retomei o arriar a bandeira e arrei a bandeira. Que isto foi notório, viu-se, portanto, sentiu-se entre as pessoas que houve alguém que tinha dito para o hino, mas não pararam depois. Com que objetivo? Não sei, não faço ideia. Se calhar só para achicalhar, até porque, como em Cabo Verde, também se davam todos bem, a gente dava-se bem com toda a população, não tínhamos quaisquer problemas, circulávamos à vontade, eles eram nossos amigos. Portanto, mas foi estranha a situação. Lembro perfeitamente da cerimónia de arriar da última bandeira nacional em Cabo Verde. A cerimónia foi uma cerimónia relativamente simples. As forças que estavam em parada apresentaram armas, as honrarias militares habituais e desceu-se a bandeira portuguesa. Foi dobrada, foi entregue a militares das Forças Armadas que aguardaram e que se afastaram. Depois houve o hastear da bandeira cabo-verdiana. As forças apresentaram novamente armas, as honras também habituais e que tinham sido combinadas. Foi hasteada a bandeira de Cabo Verde e o Primeiro-Ministro Pedro Pires fez o seu discurso, que na altura me lembro até dado que havia aqui na metrópole uma certa indisciplina, se assim se pode chamar, das Forças Armadas, o Primeiro-Ministro fez um discurso sobre o que devia ser a disciplina das Forças Armadas em Cabo Verde, que eu assim gostaria de ver um discurso destes, dito pelo Primeiro-Ministro em Portugal também. E foi isto. Lembro-me perfeitamente do dia 26 de agosto de 1975. Em Dili. Em Dili. Fazia? Eu era comandante de defesa marítima e capitão dos portos de Timor. Tinha ido para lá em setembro de 73 e assistia então a toda a evolução de Timor até à saída do governo, nesse dia 26 de agosto de 75. Esta bandeira são 3 panos, é uma bandeira muito grande, não é? E ainda é das bandeiras antigas que não é estampada. Esta bandeira, na altura se usava, a Marinha utilizava, era ainda, e nos navios ainda é bordada, não é?